Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a origem, a natureza e mecanismo do universo na sua origem, isso tudo na ótica espiritual. Estamos estudando o plexo braquial, estudamos semana passada os vícios que correspondem a esse plexo, e hoje nós vamos estudar as virtudes, que é a esperança. Então diz o seguinte: a velocidade da frequência vibracional do chakra coronário é a parte mais importante no homem, pois representa o indício de sua consciência. É por meio dela que ocorre a identificação do pensamento no sentido infinito, a percepção de que sua essência se harmoniza com o pensamento original do Criador. Essa consciência amplia-se quando o homem compreende os benefícios de unir a sua própria vibração à vibração divina, aproximando-se da fonte que o sustenta. Quando as vibrações internas do ser humano começam a se aliar com as vibrações cósmicas, manifesta-se a certeza de que tudo caminha inevitavelmente para Deus. Nesse estado, ele passa a agir pela manifestação das energias de alegria, paz, felicidade e esperança, cada vez mais sintonizado com o mundo espiritual em planos superiores. Vai se afastando por natural falta de afinidade do mundo material, passando a habitar mentalmente em uma dimensão mais sutil e perfeita, um universo paralelo da consciência desperta. Cada manifestação de uma virtude existe a participação de diversos centros de forças. O plexo epigástrico é constituído pelas formas do sistema digestivo, emite as energias a todos os órgãos do abdômen, possui ligação com o plexo cardíaco, estendendo-se do estômago até a parte do fígado. O plexo cardíaco está ligado ao sistema circulatório, manifesta a vontade, permitindo que as vontades do espírito se expressem no homem. Em sentido ascendente, conecta-se ao plexo braquial e posteriormente unifica-se ao chakra coronário. O plexo braquial corresponde ao loka prana ou yana loka, sendo alimentado pela energia do prana. Abrange o sistema respiratório, transmitindo energias ao coração, pulmões e órgãos do tórax. É nele que se manifestam as vibrações de equilíbrio, moderação e comedimento, controlando apetites, paixões, desejos e vícios, conduzindo o homem ao equilíbrio nas leis universais. O chakra coronário é constituído pelo sistema nervoso central e periférico, recebe diretamente a energia da inteligência emanada pelo espírito, tem estreita ligação com o plexo frontal, conecta-se ao bulbo raquiano e ao cerebelo. O bulbo raquiano unifica as diversas manifestações energéticas, conduzindo-os ao movimento de toda a máquina orgânica. Essas energias são equilibradas pelo éter vayu em seu aspecto táctil. O cerebelo é responsável por promover o conhecimento da consciência da forma. O plexo central envia suas energias aos órgãos da cabeça, sendo o centro emissor e receptor das energias e pensamentos. Tem estreita ligação com o chakra coronário. O chakra umbilical, alimentado pela energia cinética ou corrente de onda de vida, é nele que os prazeres e sensações do homem se tornam reais. Tais impressões refletem no chakra coronário, que registra na mente o grau de prazer e sensação.
O chakra sagrado corresponde ao local da energia cósmica, sendo nutrido por ela. Está ligado ao sistema reprodutor, recebendo as energias indispensáveis à formação e criação de novas matérias, além da energia vital que revigora a mente e o corpo. Também recebe a energia alfimaia, que contém todos os elementos orgânicos, os minerais, vegetais e animais, e a energia equinauri, que é um aspecto do prana, essencial para a formação da matéria orgânica. Além disso, nele atuam o éter prana nos aspectos energia, calor e vitalidade, e o éter vayu nos aspectos sensibilidade, potencialidade e força. As vibrações emanadas dos elementos inferiores do organismo, como as células do sistema respiratório e dos órgãos localizados no tórax, as vibrações captadas pela mente através dos sentidos externos, as vibrações gravadas nos centros inteligentes do chakra coronário e as impressões registradas no perispírito chegam à área primária do lobo parietal, onde ficam esses centros, que são como grupos de ilhas de neurônios, fazendo vibrar a energia da inteligência que os banha, somando-se a ela, transformando-se em energia inteligente. Do córtex primário do lobo parietal, as vibrações registradas na inteligência seguem através das sinapses para a área secundária ou de associação do córtex parietal, que é justaposta à área primária. Os neurônios desta área, além de serem banhados pela energia sensitiva, são alimentados pela energia do pensamento emanada do espírito, que, recebendo os impulsos da energia inteligente, passam a vibrar na frequência chegada, somando-se a ela como energia pensante inteligente, ou o pensamento no homem pronto para ser transmitido. As vibrações do pensamento entram em sintonia com o intelecto, que está localizado no núcleo do chakra coronário, na área primária do córtex cerebral do lobo parietal, onde já existe o registro informando que essa forma já é sua conhecida, manifestando a consciência do homem como energia pensante, inteligente e consciente. Doravante, vamos nos referir a esta partícula como pensamento consciente. O intelecto é constituído pelas vibrações de todas as formas de experiências que o homem passou ou adquiriu nas sucessivas encarnações, desde o reino mineral até aquele momento, que a ele se somam, formando uma vibração contínua de energia inteligente, constituindo o seu conhecimento, a sua realidade ou consciência, a sua memória permanente, razão, discernimento, etc., fazendo-o se aproximar e se identificar paulatinamente com a vibração absoluta do espírito, o seu divino ajustador. O pensamento consciente é encaminhado para a câmara mental, faz vibrar as correntes imaginárias, produzindo a energia criadora. A energia criadora se manifesta reconstituindo o molde da forma na matéria imaginária, pois as correntes imaginárias são as modeladoras e criadoras dos moldes na mente. É como uma bolha de ar imersa na água, ou um holograma. A energia vital presente no pensamento consciente passa a atuar dando ânimo vivificador ao molde, criando um campo de vibração e ação. A ação deste campo gera uma aura em torno do homem. Esta aura representa a manifestação do molde da forma e atua como um canal de comunicação entre a câmara mental e a parte externa, permitindo que o molde sugue a matéria astral que o homem está imerso, preenchendo-o, constituindo o pensamento que pode ser definido como
um corpo de matéria astral, carregado de força mental e com um movimento próprio. Após o preenchimento, completada esta etapa, as energias sensitivas são encaminhadas pelo plexo frontal para os centros inteligentes, que as envia para a substância parda na parte posterior do cérebro, mais precisamente no cerebelo, que é a sede da alma, e onde se faz o conhecimento da consciência, e as energias que trazem o movimento são encaminhadas para o bulbo raquiano, que unifica as diversas manifestações das energias que conduzem as forças para o movimento de toda a máquina orgânica, equilibradas pela energia táctil do éter vayu. Este é o percurso normal, natural, da formação da consciência. Entretanto, se a mente não fizer a sintonia da área secundária com o intelecto, por falta de identidade, a forma vai à câmara mental, onde ocorre o mesmo processo descrito, entretanto sem consciência. Por outro lado, se já se encontra uma forma pronta na câmara mental, desliga-se e o homem então fica sofrendo as consequências daquela forma. Nos neurônios dos centros inteligentes do córtex parietal primário, a seletividade aos estímulos é mantida. Entretanto, o homem não tem consciência dessas atividades neurais, somente as que a mente está fazendo a ligação com a energia pensante na área secundária e desta com o intelecto, e nele já existe este registro. Está aí a lição de hoje. É uma sequência, né? Nós estamos estudando esse quinto plano, né? O plexo braquial, que fica próximo à nossa garganta. Aqui está definindo, né, quem é o chakra coronário, né? Porque ele é muito importante, né, no nosso organismo, né? Então, é essa a velocidade vibracional dele, né, que é a parte mais importante da gente, pois representa o indício da nossa consciência. Veja bem, a gente já explicou, né? Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui achei 13. Eu vou colocar aqui essa figura, porque, veja bem, ele diz que ele é um indício, não é? Então, olha, todas as energias, toda energia que é libertada dos centros de força, certo? Elas são inconscientes, todas, certo? Inclusive o Tejas, Vayu, Prana, Priti, Vyapas, certo? Então, todas essas energias que são libertadas pelo aumento da velocidade vibracional de cada centro de força, então essa energia libertada, ou o conjunto delas, são utilizadas para a realização de uma obra, né? O nosso dia a dia, né? O nosso labor, nós utilizamos essas energias. Essas energias não são as energias que a gente recebe da natureza, são as energias que estão condensadas em cada centro de força, né? Veja bem, porque tem a energia que o espírito encaminha, tem a energia própria nossa, né? E tem a energia que a natureza nos fornece quando estamos dormindo, né? Então, essa energia que é libertada, nós utilizamos ela para a realização de uma obra. Então, quando ela realiza essa obra, ela passa a ser energia consciente da obra que realizou. E ela vai e se soma a uma vibração única que fica aqui no chakra coronário. Então, toda vez que a gente passa ou adquire por uma experiência essa energia que é consciente,
Aí se soma a energia única, a vibração única. Então a vibração única, né, ela contém todas as experiências que nós passamos ou adquirimos, e inclusive desde o mineral inferior, né? Mineral inferior, o reino, né? Mineral, o reino vegetal, o reino animal, e a gente até agora, tá certo? Então são energias conscientes que vai formando esse, ou pode chamar também de akasa, né? Tem algumas religiões ou filosofias que chamam de akasa, ou seja, o prana, né? Consciente, tá certo? Então veja bem, aí ele diz assim, né? É um indício da consciência, é por meio dela, dessa vibração única, que ocorre a identificação do pensamento no sentido infinito, ou a percepção de que sua essência se harmoniza com o pensamento original do Criador, né? Veja. Se aqui a energia, a vibração absoluta, e se nós estamos aumentando a velocidade da nossa vibração, nós estamos nos aproximando da vibração única, da velocidade da vibração, da vibração do espírito, né? Então, através da vibração única, nós vamos chegar à vibração do espírito, nos identificar com ela. Isso através de nossas encarnações, esses centros daqui, como os da alma, e formando ele. Então, o que é que ele diz, né? Que essa vibração, né? A identificação do pensamento, essa vibração representa o indício da consciência do homem, consciência, discernimento, razão, inteligência, tudo está registrado, e nós estamos vibrando no universo, né? Sintonizado no universo, nessas vibrações, nessa dimensão do universo, né? Então, é por meio dela que ocorre a identificação do pensamento no sentido infinito, a percepção de que sua essência, quer dizer, o espírito, né, se harmoniza com o pensamento, os nossos centros de força, perdão, se harmoniza com o centro do pensamento do Criador, que é o espírito em nós. Essa consciência amplia-se quando o homem compreende os benefícios de unir sua vibração à vibração divina, aproximando-se da fonte que o sustenta. O Criador, né? Ele criou o universo e é a fonte de energia do universo, né? O Deus, né? O divino, né? O grande né? Criador do universo, né? Potência criadora do universo, como queira chamar, como queira identificar, não importa. Importa é o sentido que nós estamos dando, né? Então ele diz assim, olha, quando as vibrações internas, esse é o ponto, né? Olha, quando as vibrações internas do ser humano começam a se aliar com as vibrações cósmicas, tá vendo? A gente está sintonizado com energias cósmicas, com a mesma vibração que nós estamos. Quer dizer, quanto mais aumentamos a nossa vibração, a frequência vibracional dos nossos centros de força, mais estamos nos sintonizando com energias cósmicas, né, de vibrações idênticas, né? Sintonia são vibrações idênticas, né? Número de vibrações, número de ciclos, como a gente queira, né? Então, quando a gente já se sente integrado no universo, né, em uma determinada dimensão, que não a tridimensional, né? Mas nós estamos vivendo aqui mesmo, na terceira dimensão, mas a nossa mente, né, o nosso centro de força, a nossa consciência está no plano mais elevado do que a terceira dimensão, né? Então, quando acontece isso, manifesta essa certeza de que tudo caminha inevitavelmente para Deus. Por quê? Porque nós estamos, cada vez mais que nós nos afastamos do plano material, né? Como já falamos na semana passada, nós nos afastamos dessas, né, vibrações que estão aí, desses sistemas que colocaram aí para aprisionar nossa mente, né, com o medo, né?
Então, quando mais a gente vai se afastando, a gente vai mais se aproximando das vibrações cósmicas, que é o espírito, né? O espírito é Deus, uma partícula de Deus. Então, nesse ponto, a gente tem a certeza de que nós estamos realmente caminhando, né, para nos integrarmos na energia, na vibração única que é Deus, né? Nesse estado, nós passamos a agir pela manifestação da energia de alegria, paz, felicidade, esperança, né? Cada vez mais sintonizado com o mundo espiritual, em planos superiores ou em dimensões superiores. A gente vai se afastando por natural falta de afinidade do mundo material. Estão percebendo? Passando a habitar mentalmente em dimensões mais sutis e perfeitas, um universo paralelo da consciência desperta. Estão percebendo? Então veja bem, então quanto mais a gente vai aumentando a velocidade vibracional dos nossos centros de força, nós vamos nos afastando das vibrações da terceira dimensão. Então todos esses sistemas que estão aí, nos aprisionando, muitos se aprisionam por fanatismo, né? Ficam fanáticos, né? Não usam a razão, o discernimento, né? Outros ficam fascinados por uma pessoa, por né, um líder, então não usa a razão. Então essas pessoas estão imersas nessas vibrações né, desses sistemas que criaram. Então você fica assistindo né, as mídias aí, só mentiras, só chamam de fake news, né, mentiras, tá? As televisões só passam, né, violências, né, não diz respeito à família, diz respeito à espiritualidade, né? Tudo mais voltado para os prazeres materiais, as sensações de prazer, né, das baixas vibrações. Isso tudo, a mente está impregnada dessas vibrações e está vivendo nessas vibrações. O mundo para eles é esse, não existe outro. Mesmo porque ele não pode chegar a uma vibração mais elevada. Não é da noite para o dia que se chega, tá certo? Então eles estão, essas pessoas estão assim. Na medida em que ele vai despertando para uma vibração mais elevada, ele vai, né, por falta de afinidade, ele vai se afastando desse mundo material e vai se aproximando por afinidade desse aqui. Falta de afinidade desse, afinidade desse, tá? Então é esse o que né, que está sendo dito aí. Então eu vou pular os centros de força, certo? Porque a gente já leu eles, né? A gente vai vendo, cada vez que aparecer, a gente fala dele, né? Então diz assim, olha, isso aqui é né, o centro de força nosso, ou o chakra, né? Não é o chakra aqui, seria o lobo, né? O lobo temporal, tá certo? Gravada nos centros inteligentes, vibrações, tá? Então, olha aqui, ó. As vibrações emanadas dos elementos inferiores do organismo, quer dizer, as necessidades de nossas células, tá certo? Como as células do sistema respiratório, quem está citando só o sistema respiratório, mas todas as células de todo o sistema, o processo é esse mesmo, né? E dos órgãos localizados no tórax, que é a respiração. Aí vem as vibrações captadas pela mente através dos sentidos externos, os sistemas que aí estão, tá certo? Ou também, né, a olfação, a gustação, os sons, não importa, né? Aí vem as vibrações gravadas nos centros inteligentes do chakra coronário, que é efêmera, é passageira, né, dura pouco, né? A gente esquece às vezes, quando não é impressão que fica no perispírito, como ele diz aqui agora.
E as impressões registradas no perispírito, todas essas vibrações que são captadas, chegam à área primária do lobo, aqui é temporal, viu? Porque ó, a gente está falando né, do prana. O prana é do ouvido, né? É energia sonora, tá certo? Então não é parietal. O parietal vai receber as vibrações dele daqui, aí vai tudo para o parietal já no final, quando ele vai, que o plexo frontal vai mandar para ele, né, o parietal, que ele vai mandar o cerebelo para o bulbo, tá certo? Mas agora a recepção, quem está em contato com todas essas vibrações é o temporal, que é o que a gente está estudando, onde ficam esses centros, que são como grupos de ilhas de neurônios, fazendo vibrar a energia da inteligência que os banha, somando-se a ela, transformando-se em energia inteligente, tá certo? Então, veja bem, eu desci aqui demais, foi? Cacete, assim, né? Aqui tem hora que negócio banana tudo aqui, assim, tá certo? Então, são essas vibrações. A gente, na semana passada, a gente mostrou, não foi? A gente mostrou, a gente mostrou esse lobo aqui, ó, né? A gente mostrou na página, na figura 19. A gente mostrou esse cidadãozinho aqui e mostrando, né, que nós estamos estudando o lobo temporal, tá vendo? Que é a audição, tá certo? Então, veja bem, é essa parte aqui, ó, tá? Montilhada aqui, tracejadazinha aqui, tá certo? Essa parte aqui é do lobo parietal, que abrange também esse pedacinho aqui, tá certo? O lobo parietal. Então, no lobo temporal, o que é que ele está dizendo? Aqui, ó, está banhado pela energia da inteligência, que recebe as vibrações, né? Está banhado também pela energia sensitiva. Os grupos de ilhas a que ele se refere têm, na sua formação, tem a predominância de um determinado éter. Por exemplo, aqui tem um grupo de ilhas, eu não sei onde eles estão, eu estou citando assim aleatoriamente. Então, por dizer que um grupo de ilhas de neurônios aqui tem a predominância do éter prana. Então, ele se identifica com a audição. Tudo que entra pelo ouvido vem para aqui. Se um outro grupo de ilhas que está aqui tem a predominância do Prithvi, então é olfação. Tudo que depende da olfação, o éter Prithvi vem e se identifica, faz vibrar esses neurônios daqui, certo? Se for aqui tem outro grupo de ilhas aqui, que tem a predominância, a prevalência do átomo do Apas, né? Da energia do Apas. Então, tudo que é da gustação, as vibrações vêm e faz vibrar esses neurônios daqui. Estão entendendo assim? Tá? Vamos ver aqui. Do lobo parietal, registradas no perispírito, essas outras todas que estão aí, faz vibrar a energia da inteligência que banha que os banha, somando-se a ela, transformando-se em energia da inteligência, tá certo? Então, aqui a parte receptora do cheiro, do gosto e da audição, tá? Então, daqui as vibrações já com a energia inteligente, já trazendo a vibração que chegou, né? Não importa qual, ela encaminha a energia inteligente e encaminha, tá, para o plexo, a área secundária desse mesmo plexo, desse mesmo lobo, tá certo?
Então, é do córtex primário do lobo, né, que não é o parietal, né? As vibrações registradas na inteligência seguem através das sinapses para a área secundária de associação desse córtex, né, que nós vimos agora. Tá? Então, o lobo parietal, o parietal é quem recebe, né, do chakra coronário. Então, ele diz assim: os neurônios desta área, além de serem banhados pela energia sensitiva, como todos, né, são alimentados pela energia do pensamento emanada pelo espírito. Ora, a área primária é a energia da inteligência. Quando elas recebe uma vibração que chega, né, então ela passa a ser energia inteligente. Deixa de ser a energia da inteligência. A energia da inteligência é a transportadora. A energia inteligente é a transportadora com uma carga. A gente se lembra que te falou do caminhão? O caminhão descarregado é a energia da inteligência. Quando chega uma carga, que é qualquer vibração que chegou, carrega o caminhão, que é a energia da inteligência. Então o caminhão agora fica com uma energia inteligente, ou seja, o caminhão carregado. Certo? Os neurônios desta área, que é a área secundária, né? Secundária, além de serem banhados pela energia sensitiva, são alimentados pela energia do pensamento emanada do espírito também. Quem recebendo os impulsos da energia inteligente, tá? O caminhão carregado, passa a vibrar na frequência chegada ou pega a carga que o caminhão trouxe, né? A carga, e soma ela, quer dizer, carrega a energia do pensamento, é carregado, o caminhão é carregado, né? Passando a ser o caminhão carregado, passa a ser energia pensante e a carga inteligente, porque veio da inteligência, ou o pensamento no homem, ou pronto para ser transmitido. Então, vejam bem, eu chamei a atenção na semana passada e eu vou repetir aqui. Veja bem, que a gente diz assim, o homem cria pensamento. Não, o homem não cria pensamento, né? O pensamento chega a gente para ser transmitido. Quem cria o pensamento é a necessidade, tá certo? Como a gente viu lá, né? A necessidade emite a forma do que a matéria está precisando, né? Essa forma é a vontade, né? A vontade de receber aquilo que está carente, que está necessitando. E essa vontade cria o pensamento, ou seja, transforma a forma em vibrações. Esse é o pensamento. Quem cria o pensamento? A necessidade. O homem recebe esse pensamento elabora para transmitir com a energia do pensamento, que ela percorre, tem uma velocidade estonteante, né? Ela percorre o universo em instantes, né? Um momento. Eu tenho ela aqui, uma hora, quando eu colocar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, aí acontece isso, né? Agora veja, essas vibrações que já chegaram, né? As vibrações do pensamento entram daqui da área secundária, ela é encaminhada para o chakra coronário. Agora é o chakra coronário, tá certo? As vibrações do pensamento entram em sintonia com o intelecto, que é a vibração única, né? Que está localizado no núcleo do chakra coronário, na área primária do córtex cerebral do lobo parietal. Agora é o lobo parietal, tá? Então, onde já existe o registro informando que essa forma já é sua conhecida, sintonizou. Como você sintoniza uma estação de televisão, de rádio, né? Tá certo? Sintonizou. Aí diz, bom, agora você sintoniza uma emissora em uma cidade, aí você diz, não, nessa cidade existe essa emissora. Eu sintonizei ela, né?
Então é isso que faz a energia pensante inteligente, sintoniza a forma que ela está trazendo, ou seja, a carga que está carregando o caminhão, essa carga tem uma vibração, e essa vibração sintoniza, entra em sintonia com a vibração única, né? Então ele diz assim, bom, esse já tem esse registro aqui. Então ele manifestando a consciência, né? Aí passa a ser o quê? Aí, que era energia pensante inteligente, que sintonizou a forma no lobo parietal e tomou consciência de que a forma que ele está trazendo já existe na vibração única, tá? Então, doravante, vamos referir tal, tal, tal. Então diz assim, ó, o intelecto, onde ele foi sintonizado, certo? É constituído pelas vibrações de todas as formas de experiências que o homem passou ou adquiriu nas sucessivas encarnações. Ora, quando ele passa pela experiência, ele criou a causa e passou pelo efeito. Quando ele adquire, ele sintonizou a parte interna dele com a parte externa do que ele está estudando. Tá certo? Então, se o que nós estamos estudando aqui, se alguma parte dessa, alguma lei dessa, alguma vibração dessa, sintonizou com a vibração sua, a sua vibração desperta, tá certo? Então, aí passa a ser a sua vibração. Então, você adquiriu, né, ou seja, despertou essa vibração porque veio de uma forma externa, né? Isso acontece nas sucessivas encarnações, desde o reino mineral até esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Que a ele se soma a vibração única, toda a vibração que chega, né? Formando uma vibração contínua de energia inteligente. Aí você bota energia inteligente, consciente, da razão, do discernimento, né? Constituindo o seu conhecimento, a sua realidade. Você é, né, essa energia, né, essa vibração única. Nessa vibração única tem você completo, tá certo? Então, essa energia está constituindo o seu conhecimento, a sua realidade, a sua consciência, a sua memória permanente ou eterna, tá certo? Porque lá no chakra coronário ela é efêmera, é passageira, ela se apaga, ela se desfaz, né? Mas aqui não, aqui você leva para Deus, para a eternidade, né? Olha, a razão, que a gente já estudou a razão diz qual é a origem dessa vibração, o discernimento, etc., fazendo se aproximar e se identificar paulatinamente com a vibração absoluta do Espírito, seu divino ajustador, né? Que a gente viu lá na Trindade, tá certo? Não vou voltar lá porque a gente já viu. Então, esse pensamento inteligente, consciente, que a gente está chamando de pensamento consciente, é encaminhado agora, né, para a câmara mental, tá certo? Porque a câmara mental faz vibrar as correntes imaginárias lá na câmara mental. Lembra que a gente está, ela está, né, aqui, né? E no caso que a gente está estudando é essa parte aqui, né? Então aqui tem a energia da sensibilidade, a energia táctil, tem a energia imaginária, né? As correntes de energia imaginária e a matéria imaginária banhando todos os grupos de neurônios que estão aqui. Agora, cada grupo de neurônio tem aqui o prana, outro grupo é o prithvi, outro grupo é o apas, tá certo? Cada um vai cada um no seu quadrado. O pensamento consciente é encaminhado para a câmara mental, né? A câmara mental faz vibrar as correntes imaginárias, que é quem recria a forma, né? Reconstitui a forma. As energias imaginárias produzindo a energia criadora.
A energia criadora se manifesta constituindo o molde da forma na matéria imaginária, tá certo? Que está banhando tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, a matéria imaginária, tá certo? Então, as vibrações que estão chegando, que nós estamos estudando, né, que é a audição, que é o prana, então ele está chegando para isso aqui, nem para aqui, nem para aqui, nem para aqui, nem para aqui, tá certo? É direcionada para aí, né? A energia criadora se manifesta constituindo o modo da forma na matéria imaginária, pois as correntes imaginárias são as modeladoras e criadoras dos moldes na mente, ou recriada, né? Ou reconstituída, porque vem em vibração, a vibração transforma-se na matéria imaginária, essa vibração reconstitui a forma que ela está trazendo, tá certo? Como uma bolha de água, tal. Então, ele traz a energia vital, né? A energia vital quem é a energia vital? É a energia, a primeira energia criada, que é a corrente de onda de vida, que é a energia cinética, que é a energia do movimento. A vida é provada pelo movimento. Ô Gilberto, como é que você vai provar a vida pelo movimento? Se não tiver movimento, não tem vida, tá certo? Então a energia da vida é a energia cinética que a diz, cine, movimento, né? Tá certo? Então a energia vital presente no pensamento inteligente, consciente, passa a atuar na forma, dando ânimo vivificador ao molde. Quando ele fica vibrando, cria um campo de vibração e ação em torno dele. Tá certo? A ação deste campo gera uma aura, ele se expande e sai e fica por fora do nosso corpo, como uma aura em torno do homem. A gente vai estudar a aura, né? Quando houver uma brecha aí, a gente vai dar uma estudada na aura, tá certo? Então, essa aura representa a manifestação do molde da forma que atua como um canal de comunicação entre a câmara mental, que é o molde, né? Ele tem um vácuo, né? Né? Tem a forma, mas é o vácuo, tá certo? Mental. E a parte externa, ele é um canal de comunicação entre a câmara mental, ou seja, entre a forma e a parte externa, permitindo que o molde, tá vendo? Sugue, que é vácuo, né? Quando abre uma brecha, enche de ar. Como ele está imerso na matéria cósmica, enche de matéria cósmica, ou matéria astral, perdão, né? A matéria astral que o homem está imerso, antes está mergulhado, né? Como a Sura Maya diz, vives inserido no mar de energia de todas as qualidades e todas as vibrações. Aí preenche o molde, aí constitui o pensamento, que é definido como um corpo, que é o molde, de matéria astral, que ele é matéria astral, né? O conteúdo do molde é matéria astral, carregado de força mental, porque é na câmara mental que isso se processa, e com um movimento próprio. Então, cada pensamento tem o seu movimento próprio. Não tem dois pensamentos com o mesmo movimento. Não tem. Tá certo? São diferentes. Após o preenchimento, né, completada esta etapa, as energias sensitivas são, aí ele tem a energia sensitiva e tem a energia motora no pensamento, né? Veja quantas energias ele traz, tá certo? Por isso que a gente diz, vários plexos atuam, né, na formação do pensamento e no encaminhamento do pensamento, né? Então, após o preenchimento completado desta etapa, as energias sensitivas são encaminhadas, ele não está no chakra coronário,
no chakra frontal, né? Então, o plexo frontal são encaminhadas pelo plexo frontal para os centros inteligentes. Aí vem, né, que é o plexo, né, o lobo parietal. Aí é que vai para o lobo parietal, enquanto estava no lobo temporal, tá certo? Aí vai agora do frontal, agora elaborado o pensamento, ele vai para os centros inteligentes, que é recepcionado pela energia da inteligência, que as envia à substância parda na parte posterior do cérebro, mais precisamente no cerebelo. Essas formas, as energias sensitivas vão para o cerebelo, que é a sede da alma e onde se faz o conhecimento da consciência. Agora, as energias motoras que estão no pensamento, o plexo, né, essas energias, o plexo frontal manda para o parietal, né, o parietal, e ele é quem encaminha. Então, a energia inteligente do plexo parietal encaminha as vibrações, né, as energias que trazem o movimento, ou energia motora, né? A energia motora é a energia vital e a energia táctil. Trazem o movimento, são encaminhadas para o bulbo. Veja, as sensitivas vai para o cerebelo e as motoras vão para o bulbo, que unifica as diversas manifestações de movimentos, né? Unifica todos os movimentos que conduzem as forças para o movimento de todas, que são vibrações, né, para o movimento, né, de toda a máquina orgânica. Tudo isso é equilibrado pela energia táctil. Está vendo? A energia táctil está presente na energia motora. Está vendo? Este é o percurso normal, natural, da formação da consciência. Entretanto, se a mente não fizer a sintonia da área secundária com o intelecto, a área primária recebe, passa para a secundária vai para o intelecto, se sintonizou, aí passa a ser energia pensante, inteligente, consciente. Se não sintonizou, fica só energia pensante, ou energia pensante e inteligente, né? Então diz assim, ó, este é o percurso normal, natural para a formação da consciência. Entretanto, se a mente não fizer a sintonia da área secundária com o intelecto, por falta de identidade, por não ter aquela vibração lá, não pode sintonizar. Se uma cidade não tem uma emissora, você não pode sintonizar, né? Aí por falta de identidade. A forma, pensamento inteligente, vai para a câmara mental, onde ocorre o mesmo processo descrito, entretanto sem consciência. Estão entendendo? É energia pensante, inteligente, mas inconsciente. Estão entendendo? Por outro lado, se lá na câmara mental já se encontra uma forma pronta, tá certo? Essa forma se desliga e o homem fica sofrendo as consequências daquela forma. Se a forma é boa, beleza, alegria, paz, felicidade, o que foi criado, né? Com aquela forma, que pensamento ele criou, qual é a vibração da energia que ele utilizou para criar aquele pensamento. Está entendendo? A necessidade, tá certo? Então, se é uma vibração baixa, ele vai sofrer as consequências, porque aquela energia passa a alimentar o seu organismo, tá certo? Então ele sofre. É como você beber água poluída, sofre as consequências. Agora ele diz assim, ó, nos neurônios dos centros inteligentes do córtex parietal primário, esse é o que recebe as informações da mente, né, que a câmara mental manda, né, o plexo frontal. Né? Nos neurônios dos centros inteligentes do córtex parietal primário, a seletividade aos estímulos, Cacildo, aos estímulos é mantida. Cada macaco no seu galho, cada um em seu quadrado, né?
Entretanto, o homem não tem consciência. Quando chega ali, ainda não tem consciência dessa atividade neural. Somente as que a mente está fazendo a ligação com a energia pensante na área secundária e desta com o intelecto. Se ele chegou lá sem, né, por a forma, né, como ele diz aqui, ó, boa, Gilberto, né? Este percurso normal, natural para a formação da consciência. Entretanto, se a mente não fizer sintonia da área secundária com o intelecto por falta de identidade, ou afinidade, ou sintonia mesmo, né? A forma vai para a câmara mental, onde ocorre o mesmo processo. Agora, esse pensamento, quando chega aqui, né, nos neurônios dos centros inteligentes, né, a celebridade autoestima é mantida, entretanto, o homem não tem consciência dessa atividade neural. Somente as que a mente está fazendo a ligação, né, a mente, com a energia pensante na área secundária e da área secundária com o intelecto, que é a vibração única, onde houve a sintonia, né? E nele já existe esse registro. Estão entendendo assim? Pois é. É tudo isso, ou só isso, né? Devido à comparação com o que é o universo. Isso é uma partículazinha de verdade. Então, meditem sobre tudo isso. Se identificar, despertou essa energia em você, né? Aí é sua, aí é a sua verdade, não é a verdade nem de Shelley, não, nem de Gilberto, nem de quem quer estar passando isso para vocês. Então, aí vocês já estão conscientes, já estão usando a razão. Porque quando alguma coisa chega para vocês, a razão vai dizer de onde vem aquilo. Vai se identificar com o quê, né? Essa vibração que está chegando vai sintonizar a sua vibração única e a razão vai dizer, olha, isso veio de tal lugar, se assim, pela vibração única, tá certo? A vibração única está registrada de onde partiu aquela vibração e se somou a ela. Então é a razão que faz isso. A razão chega lá no HD, né? E olha a vibração e diz, essa vibração está vindo disso. Então, né? É a sua razão. Então ela vai dizer assim, este conhecimento que está chegando aqui tem origem na sua vibração única, então é sua, né? A razão faz isso, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? Recebam um carinhoso abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.